Olá, esse é o podcast Juntos por Moema. Eu tô aqui com a Rose e hoje a gente tem um super convidado, o Zé Mauro do Pimenta Síria aqui. Você tá bom, Zé Mauro? Tudo, e vocês? Rose, tudo bem? Tudo bom? Então tá jóia. Antes da gente começar, eu vou dar uma palavrinha do pessoal que possibilita isso aqui, tudo tá acontecendo, os nossos patrocinadores maravilhosos. O Máquina em Vendas é uma iniciativa do Grupo Movem, em parceria com a Carina Pólido, a vendedora mais cara de pau do Brasil. O Máquina em Vendas é um serviço inovador composto por soluções que vão transformar o seu negócio em uma verdadeira máquina de vendas. Seja você um varejista ou prestador de serviços, ou se você tem um e-commerce, a Máquina em Vendas é a solução ideal para o seu negócio vender mais. Alugando a sua máquina, você participa do Clube de Negócios Máquina em Vendas, que é uma comunidade para networking, vantagens exclusivas e muito conteúdo. Acesse hoje mesmo minhamaquinaemvendas.com.br e siga o mesmo nome nas redes sociais. A gente também é patrocinado pelo Coffee Life, que está aqui, os nossos cafés aqui, cafés super especiais, café pra vida. 3 linhas são pensadas exatamente para você. A linha funcional, que tem 2 vertentes, o Coffee Energy, que dá mais energia, tal, daquele punch no café da manhã, a linha Health, que tem antioxidantes, tem ação anti-inflamatória, é muito bacana também, um café bastante saudável. E ele vem disponível em pó e cápsula de Nespresso. Tem a linha aromatizada, que tem 5 aromas maravilhosos, que são banana, coco, goiaba, milho verde e macadâmia. A gente tem os nossos preferidos aqui, né? A gente tem Óbvio. Eu não posso nem seu falar, é o eu sempre coco, falo né? de coco. Então, o meu já fica mais, vamos ver, eu acho que fica mais pro milho e macadâmia, eu gosto desses grãozinhos a mais assim, fica legal. Eles também vêm em pó e cápsula compatível Nespresso, tá bom? E o Linha Prêmio, que é um café encorpado, tá? E esse vem em grãos para você moer, tá? Ou em pó também, tá legal? Todos esses cafés, eles têm nota acima de 80, são 100% arábica e tem 50% menos cafeína. Então, de cara, a linha inteira é muito legal, é muito mais saudável para vocês consumirem esse café, tá bom? Surpreenda com a Coffee Life. Acesse agora o site coffeelife.com.br, você faz lá as suas compras e tudo. Sempre tem promoção no site, fica bem ligado nesse site, tá? E siga as redes sociais, Coffee Life Brasil. A gente também está aqui patrocinado pela Creative Studios, que é essa casa aqui que vocês estão vendo, onde nós estamos aqui, tá? A gente é uma produtora audiovisual e a gente oferece uma grande gama de produtos, tá bom? A gente aluga os estúdios de gravação, equipados com esse tipo de equipamento que você está vendo aqui, com esse som, com cenário, com tudo. Você pode customizar, vir aqui, deixar a coisa do seu jeito para o seu produto, tá? E tem mais uma série de produtos também que a gente tem, audiovisuais, conteúdos digitais, vídeos de treinamento, vídeos educativos. Basicamente assim, você vem com a sua ideia para cá e você sai com o vídeo pronto, tá bom? Visita o nosso site grupomovem.com.br/estúdios e nas redes sociais, Creative Studios Oficial. Mário, Vamos antes de lá. você encerrar, eu quero te fazer uma pergunta. Pois Como não. faz para as pessoas contratarem a Creative Studios? A Creative Studios, para você contratar aqui os nossos serviços, é realmente entrar em contato conosco aqui pelo site. Você vai chegar, se você entrar no nosso site lá, o grupomovem.com.br/estúdios, você vai ter lá um formulário, ou se você preferir pegar o nosso endereço, e a gente tem lá o íconezinho de WhatsApp também, você já fala direto com o nosso canal de atendimento e vendas, tá? E fica bem fácil para você entrar para cá. A gente já tem um tapete vermelho preparadinho para você chegar aqui e já virar uma estrela assim. E é Tá de bom? verdade incrível, porque o espaço vem totalmente preparado, a gente tem uma equipe aqui de back-office que nos ajuda e é incrível. Então, gente, vale a pena, vem pra cá, chama aqui a Creative, que vale a pena. Muito bem. Zé Mauro, como é que você tá? Pois não, tô bem, e Tudo vocês? bom? Gente, o Zé Mauro é do restaurante Pimenta Síria. Zé, obrigada por aceitar nosso convite. Você é uma pessoa especial para mim, para Juntos por Moema. Tem uma energia, assim, maravilhosa. Então, e tá comigo desde o início. Quer dizer, não do início, mas logo no comecinho, né, de tudo.
E por que o Pimenta Síria? Por ser um restaurante também, Típico. típico. Que eu falei, é realmente típico, porque você fala assim: "Ô Zé, põe um queijinho na esfirra". Desde quando árabe põe queijo na esfirra? Não tem, minha mãe queria morrer. É mesmo? Levei 4 anos pra fazer esfirra de queijo. É. Porque a esfirra não existe, a esfirra de carne, né? A esfirra Uhum. original é de carne, o resto é tudo invenção. Esfirra de frango, esfirra de calabresa, isso é coisa do brasileiro, né? E a carne, ela é como a nossa mesmo? Carne de boi ou é uma carne Sim. de cordeiro? Não, Seria uma não, coisa carne de assim? boi. É carne de boi mesmo, Usamos a né? carne de cordeiro, Aham. recheamos o cordeiro, gostamos, inclusive, Pois é. mas é carne comum, carne bovina mesmo. A origem é bovina A mesmo. origem é Ah, bovina. tá. E aí a tradição árabe mesmo, né? Porque as receitas do meu restaurante são da minha avó, não são nem da minha mãe, né? Olha só. Então é uma coisa bem tradicional Mas espera aí mesmo. que a gente vai contar essa história daqui a pouquinho. Tá bom. Vamos falar aqui um pouquinho do Juntos por Moema. Como que é Juntos por Moema? Vou falar primeiro aqui do Juntos, porque depois a gente vem com essa vertente de contar a historinha do Pimenta, que é super interessante. Eu tenho certeza que as pessoas querem muito ouvir. Mas como que o Juntos por Moema ajuda você e como você vê isso? Ah, isso é muito interessante. Na verdade, vão achar que a gente combinou, né? A resposta, mas não tem nada combinado. Acho que é uma parceria incrível, né? Desde o início. Uhum. Eu sempre vi como um networking maravilhoso, especial, porque ela traz a oportunidade de a gente estar conhecendo pessoas novas, né? E para mim, cada cliente que eu fui conquistando ficou, né? Então, eu fui cada vez conhecendo mais pessoas, né? E é isso que a gente tem que fazer hoje em dia, né? Trazer sempre mais pessoas para o nosso meio, tentar trazer para o nosso negócio, né? Uhum. Então, o custo-benefício sempre foi excelente para mim. Eu sempre, né? Além disso, Zé, eu sei que você tem vários amigos. Ontem, no nosso primeiro podcast, nós falamos sobre a amizade que a gente tem no grupo, né? Aham. E eu sei que você tem grandes amigos, como os seus amigos. Você, inclusive, foi citado, tá? Tá, é? Foi citado no primeiro episódio aqui, que foi a estreia. Então, assim, como que você vê isso, né? Além de trabalho. Essa é a parte mais legal, né? Fazer novos amigos e que viraram irmãos, né? Uhum. Eu tenho, assim, foi interessante que quando começou o grupo, eu tinha 3 contatos no meu telefone e o resto era tudo desconhecido, né? Das 200 e poucas pessoas. Uhum. Hoje é o contrário, hoje eu tenho 150 nomes no grupo e só poucos desconhecidos. Então, quer dizer, meu leque de amizades aumentou e fiz amigos verdadeiros mesmo, né? E o que é mais interessante, não tem idade, né? Uhum. Eu tenho um super amigo que teve aqui, que é o César, de 30 anos, 25 anos a menos, e temos o vovô Alex no grupo, que tá com ciúmes de eu estar aqui, ele não tá, isso é verdade. Em breve, ele estará aqui conosco. Em breve, gente, calma. Então, quer dizer, a gente realmente se uniu e a amizade é muito gostosa. Que bacana. Então, Zé, e aí, além disso, eu sei que você é um cara que tá no bairro há muito tempo. Uhum. E é um cara que conhece muita gente. Tá Então, entregando a minha idade, hein, Mário? É, tá vendo? não, 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 não é isso não, não é isso não. Como que tem essa relação de que você conhece as pessoas, né? De indicação mesmo que a gente faz, né? Uhum. Então, como que isso também ajuda, né? Eu acho que o bairro em si. Sim, na verdade o Moema é um bairro árabe, né? Moema é cercado por 2 dos maiores clubes árabes de São Paulo, que é o Sport Uhum. Clube Sírio e o Clube Atlético Monte Líbano, que são os 2 principais clubes e maiores clubes esportivos da comunidade árabe. Então as famílias, começaram a vir morar entre esses 2 clubes, exatamente na região de Moema. Uhum. Então tem muitos e muitos árabes que moram em Moema pela facilidade de estar perto dos clubes. E eu tive a oportunidade, e sou sócio desde que eu nasci, de um desses 2 Uhum. clubes. Então eu cresci na comunidade, né? E tive essa oportunidade de estar perto,
graças à localização desses clubes. Então, Uhum. fui conhecendo muita gente. Então, mas aí não é só conhecer, né, tem a parte que você indica, as pessoas te indicam, Sim, e isso é um muito diferencial do Juntos também, porque a gente vem trazendo indicações com o objetivo de fazer a economia do bairro girar, sim. né, então a gente está sempre aqui um consumindo do outro, um conhecendo o outro, e aí é legal porque assim: "Ah, eu preciso de tal coisa", a gente sempre tem aquela atendendo a necessidade das pessoas, de indicar sempre pessoas do bairro, com a finalidade de realmente nos ajudarmos, Uhum. né. E é legal porque uma vez que você me conhece, você não vai consumir do outro, você vai consumir de quem você conhece, Uhum. né. Obviamente que a gente tem, por exemplo, o Zé, a gente tem um grande parceiro também no grupo, que é outro árabe, e que o Zé e a gente é amigo, entendeu. Então assim, a concorrência ela é muito bacana, porque ela faz com que você se movimente mas ao mesmo tempo, ela é saudável, porque aqui eu falo assim, a gente transforma concorrentes em parceiros, né, é até um lema do Juntos por Moema, porque, meu, quantas vezes a gente precisa de outra coisa, precisa do outro. E aqui tem uma história muito legal, porque o Zé é um cara incrível, e ele ajudou esse parceiro. E aí conta aí Zé, não precisa contar tudo, mas Mentira assim dela. Na verdade, eu sempre tive a visão de não existir concorrência. Não existe Aham. concorrência. Eu acho que tem público para todo mundo. Tem o cara que vai no meu restaurante. Em Moema, não sei te dizer, mas tem mais de 10 restaurantes árabes, Uhum. né? E eu acho que tem espaço para todo mundo. Cada um tem o seu público. Então, cada um trabalha de uma forma. Então, por exemplo, ela está falando do Magno, que é nosso parceiro, e é do Khadij, que é um dos restaurantes árabes, Aham. e a gente agrega valores, né? Eu não tenho tudo que ele tem, ele não tem tudo que eu tenho. Então, eu procurei diversificar as minhas formas de trabalhar e os meus produtos. Então, horário de trabalho. Então, eu trabalho de uma forma, ele trabalha de outra. Então, Uhum. eu acho legal a gente somar e agregar, porque tem espaço para todo mundo. A gente não precisa, né, ficar, mas meu assim concorrente. não, Zé, mas tem uma coisa muito legal, eu não ia falar o nome do restaurante, depois eu vou pedir pra cortar essa parte. Por quê? Ah, porque eu acho que nada a ver, né. Claro, faz propaganda. Aí, eu acho que, assim, uma coisa que é muito legal, é o quê? Como você ajudou mesmo, entendeu. Sim. Porque ele é um cara que veio sem experiência, e aí o Zé foi lá e deu uma puta ajuda pra ele. Uhum. Então, Na verdade, eu ensino isso para meus filhos e, né, a gente não dentro de um negócio, a gente tem que enxergar mais que uma oportunidade dentro do próprio negócio. Uhum. Então, como que eu vou te explicar isso? Eu tinha a loja e pensava: "Poxa, eu não preciso ter só a loja, né, que eu posso fazer para agregar algum faturamento maior para isso, né? Que outro nicho dentro do meu próprio segmento eu posso fazer isso?". Uhum. Então eu fui criando alternativas e daí eu parti para o serviço de buffet. Uhum. Então, o serviço que eu faço de ir nas casas das pessoas, nos aniversários, e levar a minha equipe, levar toda a comida e prestar esse serviço. Quando eu conheci esse nosso parceiro, ele não tinha essa parte no restaurante dele, ele só tinha a loja. Então ele não sabia nem como fazer. Aham. Então eu ensinei para ele os princípios básicos de como fazer um cardápio para um evento, de como fazer a alocação de todo o material, como contratar pessoas para trabalhar e tudo mais, Uhum. arrumando um concorrente, na verdade, nessa área. Mas eu nunca tive. O cara que faz o evento comigo, ele vai fazer de novo comigo, entendeu? é isso aí, Porque eu acredito muito além de acreditar no meu produto, aí tem o serviço junto, entendeu? verdade. Então, eu costumo dizer que se eu te mando um orçamento e você vem sentar comigo para conversar sobre ele, de cada 10 eu fecho 10. Porque ali você já viu o valor, então você já veio, não é pelo valor. Então você sentou comigo, você vai fazer um evento comigo, É. certeza. É Mas bacana essa coisa, né, porque o que eu tenho aprendido com você em relação ao Juntos por Moema, né, é essa filosofia de que a concorrência,
ela é uma coisa saudável. Sim, É uma coisa para ser Saudável. celebrada, é uma coisa para sim, congregar todo mundo ali, as pessoas podem conviver no mesmo espaço sim. e todo mundo sai ganhando. Não Todo é, não mundo. é mata-mata. Exatamente. Não. Não é Não, mata-mata. É uma não coisa de mesmo. todo mundo sair ganhando junto. Vamos E, Mário, prosperar tem uma junto, né? coisa muito interessante ainda com relação a esse assunto, que é o quê? Tem momentos que ele não pode atender. Uhum. E ele manda pra lá, e o cara não pode atender, vai mandar pra ele. E tá tudo bem, tá tudo certo. E a gente agrega valor com isso, Pois sabe? é. Soma, né? Né? Soma, Soma. exatamente. Isso. Somar. E a pandemia trouxe mais isso, né? Porque o Pois é. comércio precisou dessa ajuda, né? Então, na pandemia, a gente conheceu mais pessoas ainda, e vamos ajudar, né? E um ajudar o outro, É né? isso. Porque, na verdade, eu sozinho não sou ninguém, né? É. Eu preciso de você, preciso dela, preciso dele, a gente, né? As pessoas Somos. precisam umas das outras, né? Exatamente. Mas agora conta pra gente como foi, como se deu o Pimenta City, o início e tal. Conta a nossa história. Nossa, Conta a sua história. história longa, hein? Mas, na verdade, se iniciou com o nosso querido Collor, né? Em 1994. Naquela época, principalmente as famílias árabes, as mulheres não trabalhavam fora, né? Uhum. As mulheres eram donas de casa. Os maridos trabalhavam e as mulheres eram todas donas de casa, né? Levavam os filhos para a escola, voltavam, levavam para as atividades, as mulheres cuidavam dos filhos, né? Uhum. Aí o Collor veio e resolveu devastar a vida das pessoas, né? E aí, nessa época, a minha mãe sempre cozinhou bem. E ela resolveu ajudar. Ela quis ajudar, de uma certa forma, o meu pai. E eu lembro muito bem que o que a gente fez, eu e minhas irmãs, a gente resolveu escrever receitas dela, que na verdade eram da minha avó, né? Uhum. E a gente começou a escrever receitas e nós fizemos tipo um curso para ela dar de culinária árabe. Ai, que E aí bacana. o que a gente fez? Não sei se vocês vão lembrar da época da Veja e da Vejinha São Paulo, Uhum, que tinha uhum. aqueles anúncios na Vejinha São É Paulo, lembra? verdade, Uhum. Aí a gente pagou para minha mãe, a gente se juntou, eu e minhas irmãs, e pagamos um anúncio para ela na Vejinha São Paulo. Que bacana. Tava chegando o computador naquela época, eu tenho até hoje um curso desse dela. Então a gente imprimiu, compramos aquele negocinho de argolinha, Olha pusemos, só. furamos e tal. E aí a gente fez esse anúncio para ela na Vejinha. Desse anúncio vieram 20 pessoas. Uhum. Então ela criou 5 grupos de 4 mulheres e fazia em casa. Ela dava os cursos em casa. Então ela começou a dar os cursos de como fazer uma esfirra, como fazer um quibe, como fazer um charutinho e tal. E isso, 2 semanas, ela fazendo os cursos. Acabava o curso, ela obviamente conheceu as mulheres, as pessoas, e as pessoas começaram a querer encomendar coisas dela. Então, puxa, Arlete, você não faz 100 esfirrinhas para mim para sábado? Puxa, Arlete, você não faz 1 quilo de charutinho, tal. Aí, opa, né? Aí eu já vislumbrei alguma coisa ali. Mas eu Uhum. trabalhava em outro setor, né? E nessa época, depois que a sociedade árabe ficou sabendo que ela estava fazendo isso, o próprio Clube Sírio, no qual a gente era Uhum. sócio, chamou ela para trabalhar lá no clube. E Uhum. deu um evento para ela. Era um almoço árabe todos os domingos, no qual ela fazia o cardápio, usava os funcionários de lá para produzir e tal. Comandava a E cozinha lá do comandava a clube. cozinha Que do legal. Clube Sírio. Então, ela foi chefe da cozinha árabe do Clube Sírio 22 anos. Puxa vida. Que Começou ali em 95, 96, mais ou menos, E né? fez a fama do restaurante do clube, hein? Fez a Exatamente. fama do restaurante do clube, né? Exatamente. Aí, em 97, eu já trabalhava 10 anos na área que eu trabalhava, mas eu sempre quis empreender, sabe? Eu sempre Uhum. quis ter o meu próprio negócio, né? E eu vi que ela, além do Clube Sírio, as pessoas faziam algumas encomendas para ela. Eu falei, poxa, eu vi uma oportunidade ali, sabe? E eu falei, pô, vou falar com ela, vou começar um negócio aqui com ela. Aí eu criei um nome para ela, eu lembro até hoje, que foi Arlete Akel Buffet, que era o nome dela. Uhum. Montei um escritório, a gente morava de aluguel numa casa nessa época, eu falei, mãe, eu vou procurar uma casa que tem um espaço para a gente poder montar uma cozinha Cozinha bacana. um pouco maior. Uhum.
E assim a gente começou. A gente alugou uma casa na qual a gente morava. Era uma casa térrea, mas que tinha uma rampa, uma descida. E embaixo da casa tinha um salão. Ah, muito bacana. E eu fiz sozinho. Eu nunca vou esquecer que eu gostava muito de ler, ver revistas. Eu lia muito a Pequenas Empresas, Grandes Negócios, que era Eu uma leio até revista da hoje, época. adoro. Também acho que estava começando na época. Tava assim, começando. é. E eu lembro um dia que eu abri e vi, eles davam muitas dicas e tal. Tinha uma cozinha montada numa página da revista. Como montar a sua cozinha em casa. Olha. Era a reportagem, né? E eu peguei tudo dali. Fui, montei essa cozinha e ali ela tinha uma pessoa que tinha começado a trabalhar com ela lá no Clube Sírio, que hoje é uma senhora, né? E a gente contratou essa pessoa para vir trabalhar com a gente em casa. Então a gente começou assim, eu fazia as compras e as entregas e tentava fazer a publicidade ali naquele computador enorme, né, que Ah, era tinha. mesmo. E aí eu fazia tudo, fazia as entregas, e ela produzia as coisas com essa moça. E aí tudo começou em 97. Passaram-se 3 anos, no ano de 2000, que a gente abriu o primeiro restaurante, que já foi em Moema, ali na Alameda dos Maracatins. Uhum. E ali tudo O primeiro tudo foi na começou. Maracatins? Eu achei que era outro Maracatins, endereço. perto da Avenida Moema, bem perto aqui. Ah, tá. Número tá. 378. Uhum. Aí a gente começou lá e aí começou toda a história e a trajetória. Depois, então, tem 23 anos já. De restaurante, sim, mas teve uma época, durante 5 anos, que eu, na Não, verdade... antes disso, né? Antes de você abrir o restaurante, eu falei Sim. tem 23 anos de restaurante, mas eu sei que antes tem a história da cozinha. A história minha com ela é desde 97. Entendi. Ela começou ali em 95, Uhum. foi logo depois do plano, tal, que a gente começou a ver o que fazer para ajudar, e ali começou a história dela. A minha história com ela começou em 97, faz o quê? 26 anos, né? Legal. Muito Ô, Zé, legal. hoje quais são... já falou do restaurante, você faz os eventos. Quais são as vertentes do Pimenta Síria? Então, eu tenho 3 nichos, né? Ah. Um é a loja, né? A gente serve lá um rodízio que é super gostoso, tem uns pratos executivos e a gente serve as pessoas lá no local. Eu tenho um serviço de encomendas, então, tipo, sei lá, você vai receber sua família em casa, vocês estão em 8 pessoas, em 10 pessoas, em vez de ir num restaurante, vocês encomendam a comida árabe por quilos, por quantidades das coisas. Isso é um nicho muito legal que eu tenho. Você dá porque... toda assistência, tipo assim, a gente liga, não sabe nada em termos de quantidade e tudo, você fala o cuida número tudo de pra gente. pessoas, exatamente. Legal. Mais ou menos que as pessoas gostam, o número de pessoas, e eu mando uma sugestão de De quantidade. Gente, pede um pouquinho a menos, porque o Zé é exagerado, hein? Eu sou árabe. Não, é brincadeira, hein? Eu sou árabe, né? Árabe come muito. O lance é o prato cheio, né? O melhor deles é o prato cheio, né? O que você Exatamente. gosta mais? Bastante. Mas daí eu deixo as pessoas à vontade. Quando eu Aham. mando esse tipo de cardápio, eu deixo a pessoa... Por quê? Porque na própria família, às vezes a pessoa sabe o que a família gosta mais desse produto do que desse. Sim, claro. Então eu até escrevo no final você pode aumentar, diminuir, excluir algum item, incluir algum que você goste mais e tal. E aí eu monto uma sugestão em cima disso. E o terceiro nicho é esse serviço de buffet completo, que eu faço a partir de 30 pessoas. Aí, a partir de 30 pessoas, eu levo toda a comida, eu levo todo o material, eu levo as pessoas para trabalhar, levo o serviço completo. Você só põe a bebida alcoólica que você quer servir. Ainda levo as taças e tudo, levo gelo, levo todo o material e presto esse serviço. Esse é meu nicho, esse é Legal. minha menina dos olhos, e esse é onde eu tenho a lucratividade maior também. Então, o que eu faço? Eu tenho um preço bem legal no restaurante para você ir lá, e aí você vai lá e eu ponho os meus produtos. Nossa, Zé, que esfirra deliciosa, que charuto deliciosa. Eu venho na mesa com o meu cartão e falo, ó, eu trabalho com eventos, trabalho com encomendas para tentar te conquistar como cliente, não só naquele dia, e sim para sempre. Que E legal. se você for lá e o Zé estiver lá, ele faz um quibe cru especial, principalmente pra gente, né? Ele faz um Muito bom. coração. A gente tá sempre lá mostrando isso. O árabe tem uma relação com comida diferente, né? Pois é, né? Nossa, o árabe gosta de comer, né? É uma tem- coisa tem- tradicional, porque as mães,
Eu tenho várias mães de amigos meus que cozinhavam super bem. Não Uhum. é uma mulher árabe que sabe as outras. Nossa, tem muitas, né? É uma coisa muito comum, né? É uma A coisa. cozinha da casa da família é aquele Sim, centro, né? Onde tudo parece que acontece ali, né? Não precisa exatamente. ter sala de visita na casa, Não, né? Mas a cozinha exatamente. tem que ser grande, tem que ter Tem. mesa grande com bastante cadeira, É. né? Fartura sempre, né? E a gente. Eu cresci comendo comida árabe. Uhum. Então eu almoçava uma abobrinha recheada e jantava quibe assado, e no outro dia eu Nossa. almoçava charutinho. Então a gente, sabe, arroz, feijão, a gente Nem tinha que sei o que é pedir, pelo isso, amor né? de Deus, para minha mãe É. fazer. Eu ia até pedir para você comentar. Como é que é para você transformar essa vivência toda que você tem, né? Sem contar no DNA que você já carrega, né? Mas assim, de ter sido criado dentro desse ambiente, né? Aham. E como é o negócio da comida típica? Como é que É, ele é? ele é. O que Não, tem por trás? É uma filosofia? Qual que é eu o acho que statement o assim por que trás vende disso? é a própria comida. Aham, O que vende é o próprio sabor da comida, o próprio tempero, a própria história de cada prato. sei. Que eu Sim, é acho muito verdade. legal, sabe? Por quê, né? Por que que tem o quibe, né? Você sabe a história do quibe, Não, Mário? não sei. Não sabe a história do Não, não quibe? sei. Poxa, a história é Poxa, olha só, a antiga. gente devia ter marcado com o Zé um pouco mais tarde, porque ele ia fazer aqui pra gente o quibe ao vivo. Não, mas é muito interessante, porque o quibe, época da Mesopotâmia, lá Uhum, atrás. Era muito difícil alimentar o povo, uhum, né? Então, e a carne era muito cara, e o trigo era barato. uhum. Então, qual foi a ideia Ah, deles? Misturar a carne com o trigo, fazer as bolas lá, joga, fria e dá para a população comer. Entendi. olha, incrível. É tipo botar água no feijão mesmo, né? Para fazer Exatamente. render, né? E olha que interessante, traz para hoje, Aham. tá? O quilo da carne é R$ 30 e do trigo é R$ 3, 3,50. Exato. Continua fazendo sentido, É, né? até hoje, você traz a história lá do passado e até hoje Faz faz sentido. sentido. E aí tem a brincadeira, né? Que tem restaurante que põe mais trigo do que carne para fazer economia. Tem gente que faz esse tipo de coisa, né? Vai falar para minha mãe fazer isso. Uhum. E o que foi legal desde o começo foi isso, porque o que ela quis fazer? Ela falou: eu faço com você, mas eu vou fazer a comida da minha casa. É. Então eu levei a comida da minha casa, aquela abobrinha que ela fazia 5 pra gente, ela passou a fazer 50 pra gente. Olha que Cara, legal. Ela adorei trouxe que você falou isso, realmente, porque tá realmente. certinho com a minha próxima pauta aqui que eu ia te perguntar. Você Ah, tem é? essas 3 vertentes, né? Aham. Como é que você mantém o sabor e como é que você mantém o segredo? Então, aí que é a parte difícil da história. Primeiro, essa moça que eu falei pra vocês que começou lá com a gente, trabalhou comigo até o começo desse ano. Então Uhum, ela trabalhou mais de 25 anos comigo. Então ela pegou todo o jeito. Então, o que a minha mãe sempre fez? Todo mundo que chegava para começar a trabalhar com a gente ficava ali, tipo uma escola mesmo, uhum. e ela sempre supervisionou. Sempre estava ali do lado, sempre experimenta o produto antes de mandar, sempre, sabe? Então, ela sempre ficava de olho em tudo. Nossa, eu tenho histórias engraçadas. Por quê? Porque a família árabe tem essa também de que você tem a comida na mesa, e você pôs a comida no seu prato, você tem que comer tudo que está no seu prato. Você não pode, de jeito nenhum, deixar a comida no seu prato. Desperdício. E ela foi criada assim, passou essa criação para a gente assim. Quando a gente estendeu para um restaurante, vinham pessoas de fora. E ela tomava conta da cozinha e eu da loja, né? Então eu atendia os clientes, eu sempre adorei fazer isso e tal. E ela ficava olhando ali da boqueta. Se você deixasse alguma coisa no seu prato, ela queria saber por que você deixou. Pô, será que ele não gostou da minha comida? Ela tinha Isso, essa preocupação. preocupação. Então ela chegava ali na boqueta e ela me chamava Mauro. Aí eu chegava ali, vai lá, pergunta para ele por que ele deixou a comida no prato. Eu falava, mãe, Como que eu vou não fazer é a isso? nossa Não é meio assim que casa a coisa aqui, funciona. meu.
Como que eu vou? Não, eu quero saber. Será que ele Não, não mas é gostou por da minha causa do comida? cuidado Meu. também, não é só isso, tinha o cuidado de saber se o cliente gostou, se estava Mas era bom. muito legal isso, porque as pessoas viam Mas com bons mas olhos, tem né? uma Os próprios coisa clientes viam com bons olhos. muito legal, mas antes eu tenho que te fazer uma pergunta, você sabe fazer, você tem as receitas, você tem, obviamente, né? Algumas coisas eu sei. Primeiro, por exemplo, a comida árabe, ela é bem artesanal, né? Os Uhum. produtos são artesanais. Então, por exemplo, o charutinho de folha de uva, que, né, ele é enrolado um a um, né? É. Então, o primeiro charutinho de folha de uva que eu enrolei, eu devia ter 4 ou 5 anos. Porque ela punha eu e minhas irmãs na mesa ali do lado dela, punha as folhas ali, o recheio, e ela fazia e ensinava a gente a fazer. Então, eu aprendi a fazer muitas coisas. Eu sei Uhum. fazer vários pratos, se eu for, eu sei fazer. Mas como a gente somou, eu e ela, né? Eu fazia a parte Sim. operacional e tal, financeira, Uhum. administrativa, e ela cuidava da cozinha. Eu fiz essa pergunta porque eu sei o cuidado que você tem com o restaurante, né, porque a gente se conhece há muito tempo, e eu também sei que você tá sempre ali experimentando. Por isso que eu perguntei se você sabia. É gordo, né? Gordo adora Não, comer. não é isso Fala não, aí, não Mário. é Não, você tá bem, você tá não. melhor que eu, acho que Não, na verdade não é isso não, é o cuidado de saber se mantém o Sim, sabor, entendeu. Então ele sim. fala, se a gente tá lá, ele fala assim: "Sarinha, ó, isso aqui não tá muito bom não. Ontem aconteceu isso. Esse aqui, eu acho que vocês erraram a mão aqui". Então ele tá esse O cuidado é tempero, porque a comida árabe tem um importante. tempero. Uhum, E eu procuro manter a tradição, né? claro. Procuro. Então, aconteceu ontem. É incrível É. o conhecimento. Que eu pedi um arroz, que é um arroz sírio, para eu mesmo comer, né? Eu Uhum. adoro a minha comida, óbvio, né? E é um arroz feito com macarrão cabelinho de anjo. Não Uhum. sei se vocês conhecem já. Chegou o arroz para eu comer, a hora que eu pus no prato, eu vi que não era o arroz, não era o meu arroz, o grão do arroz. Aí eu fui lá na cozinha falar com o cozinheiro. Eu falei, meu, esse arroz não é o nosso arroz. Aí qual a marca do arroz? O rapaz que fez a compra não tinha o arroz, a marca do arroz que a Ele gente teve que comprava. mudar. Ele teve que mudar e comprou outro. A hora que eu fui e falei pro meu cozinheiro, ele falou, meu, não acredito que você viu isso. Eu falei, eu tenho certeza, não é o arroz que a gente. Então é o que ela falou, né? O cuidado de. Eu falei, meu, tudo bem, porque você, como cliente, você não vai realmente Perceber. perceber, mas eu não posso, porque não Não, deixa você vai acontecer sair da isso. sua, Eu não né. deixo acontecer isso. Eu logo corrijo, falo, não, então eu vou comprar e se aí você faz outra coisa Mas e tal. tem um segredinho da receita, né, Tem, as que aí você não receitas pode contar, né. estão guardadinhas. Mas tem muita coisa também da culinária árabe, como o quibe que a gente estava Uhum, falando, que é super fácil de fazer. É só você comprar o que é bovino também, o quibe é feito com patinho. Então você uhum, vai no açougue, pede para eles fazerem 2 quilos ou 1 quilo de patinho bem, bem moído. bem limpo e bem moído, moe Uhum. 2 vezes. Você vai comprar o trigo, vai deixar o trigo de molho na sua casa para ele crescer um pouquinho. Aí você vai pegar uma quantidade de carne, misturar e acabou. Misturou a carne com o trigo. Não, não, mas tem uma coisa que eu não pode passar. Quando ele tempera, não é a mesma coisa. Você não vai acertar. É, mas daí é o tempero, depois do quibe pronto, depois do quibe Ele cru pronto. pega lá, ele fala assim, ó, aí ele fala, quando ele tá lá, eu fico esperando às vezes ele chegar pra ele preparar o quibe. Todo mundo que vai lá que conhece, é a mesma coisa. Eu sempre achei que uma coisa que atrai é legal para o cliente, Uhum. sabe? Então, por exemplo, eu sou sócio do clube desde que eu nasci. Então, eu cresci no clube, fui fazendo muitas amizades e tal. E eu fiquei famoso no clube por esse quibe que ela tá. Então, as pessoas queriam estar na mesa comigo. Então, as rodas do futebol, dos esportes e tal, as pessoas queriam estar na mesa comigo para. Então, quando eu abri o restaurante, eu pensei nisso, eu vou continuar com isso. Porque daí, poxa, o Mário foi lá e comeu e gostou, é Uhum. diferente, porque esse quibe você não vai comer em restaurante nenhum. Você só vai comer Exato. lá no. Então eu te fidelizo como cliente, temperando o quibe para você ir lá O comer. quibe também, né. Também. Muito legal, Exatamente, muito muito Zé, legal. legal. pra gente finalizar, eh, além do Pimenta Simples, você tem outro negócio no bairro. Conta aí pra gente. Ah, então, hoje em dia eu tenho mais 2 negócios, na verdade, né? Surgiu a oportunidade. Eu sempre gostei da área de alimentação e de ficar na área, né? Uhum.
E sempre pensei em novas oportunidades. Por quê? Porque a comida árabe, ela é uma comida específica, né? Então, até amigos novos meus, vou citar o Alex aqui de novo, que é um grande amigo que eu fiz no grupo. Uhum. Ele tem 60 anos de idade e nunca teve o costume de comer comida árabe. Ele nunca comeu na vida comida árabe. Puxa vida. Ele não tinha esse costume. Depois que a gente se conheceu num aniversário, fizemos amizade, ele começou a frequentar o meu restaurante. E a primeira vez que ele foi por amizade a mim. Eu falei: olha, Alex, experimenta, eu vou trazer umas coisas para você ir experimentando. Então, isso que foi legal, né, Uhum. nessa parte. Porque daí a pessoa, né, come uma coisa, come outra, tal. Fiz grande amizade, ele começou a gostar da culinária, porque a culinária árabe é só você se dar a oportunidade. Uhum. Porque a hora que verdade. você come, você vê que é uma coisa Maravilhoso. comum e gostosa de Uhum. você comer. Mas aí Porém, os outros negócios. tem muitas opções de restaurantes na região, né? Aham. Então, eu sempre pensava nisso, né? Como eu estava numa esquina, num ponto muito legal, o imóvel era grande, e falando dos meus nichos, que são 3, Uhum. as encomendas e os eventos, eu não preciso de um salão, eu preciso de uma cozinha para fazer, porque eu preciso produção para produzir para os eventos. Então eu estava num lugar que a loja era grande e a cozinha era pequena. Entendi. Então, o que eu fiz? Eu já estava pensando em ir para um lugar, para uma cozinha maior. E aí surgiu a oportunidade de um amigo, que é amigo meu, pessoal do clube, e que durante a pandemia a história dele é muito legal, porque ele tinha um salão para eventos. Uhum. Então, chegou a pandemia em 2020, em março, Acabou tudo. acabou. Foram cancelados todos os eventos. Março, abril, maio, junho, o cara desesperado, não sabia o que fazer. Uma outra pessoa chegou para ele e falou: olha, eu tenho um blend de um hambúrguer, uma receita, vamos usar a sua cozinha, a gente faz 4, 5 tipos de lanche, põe no Uhum. iFood e vamos tentar vender. E ele topou iniciar essa ideia. E 2 anos depois eles tinham 10 dark kitchens vendendo hambúrguer em São Paulo, em Uhum. diversas regiões, e estavam começando o sistema de franquia e de abrir lojas físicas também. E aí foi muito engraçado, porque a gente não se via, eu e ele, há 2 anos, Sei. 2020 até 2022. Uhum. Marcamos um almoço Ninguém se viu nesse período. Ninguém se viu. Marcamos um almoço no Pimenta Síria. Aham. Aí eu sentado, comendo com ele, almoçando, eu falei, meu, e aí ele começa a me contar exatamente isso que eu contei para vocês. E eu aqui na minha cabecinha de Empreendedor. empreendedor, fiquei pensando, falei, poxa, meu, os caras estão começando a franquia, hambúrguer, todo mundo gosta, né? Eu já sempre pesquisei no iFood, né? Vocês sabem qual é a comida que mais vende no Brasil, no iFood? Não. O hambúrguer. Pizza. Pizza. É pizza. Número 2, hambúrguer. Então são as 2 coisas que mais vendem, que o brasileiro mais consome, né? É a pizza e o hambúrguer. Isso é Brasil, né? Não é São Paulo. Brasil, né? é Brasil. incrível. É incrível. Interessante. Bom, a pizza no Brasil é melhor que na Itália, né? Na verdade, né? Ah, a gente é brasileiro, né? É, Como queriam fazer com a sua comida e você não deixou. exatamente, com a esfirra, né? E aí assim eu trouxe, na hora eu virei para ele e falei assim, meu, o que você acha aqui do meu ponto para fazer uma hamburgueria? Ele olhou e falou, ué, por quê? O Pimenta não tá mais indo bem? Eu falei, não, eu vou bem, mas eu acho que aqui a esquina podia ter um outro negócio, eu poderia estar com o Pimenta em outro lugar, Aham. uma cozinha um pouco maior e tal. Aí ele olhou, como eu tô numa esquina, ele olhou, ele falou, posso dar uma olhada na sua cozinha? Eu falei, pode. Aí ele foi, olhou, ele falou, cara, aqui você tem uma oportunidade, porque como você tá numa esquina, dá para você fazer as 2 operações no mesmo endereço. Uhum. Porque você usa o endereço da Maracatins como entrada da loja e usa o endereço da Miruna como saída dos deliveries. Então você faz as 2 operações no mesmo. E foi assim que começou, e a gente começou a história. Aí eu fui conhecer a franquia, fui conhecer a fábrica, fui conhecer os lanches. Aí eu gostei muito também dos lanches. E aí E aí foi. sei lá, Aí que entrou pro doido. hambúrguer. E o terceiro negócio que eu tenho é muito legal de contar, porque é uma coisa que às vezes as pessoas até nem acreditam que acontece. Mas eu tenho uma cozinha industrial, onde eu faço
marmitas Uhum. e eu atendo um serviço da Prefeitura de São Paulo. Ah, Na que legal. verdade, eu não atendo direto à Prefeitura, eu sou terceirizado pela pessoa que atende a Prefeitura. Uhum. Então, como é? São abrigos, né? Vocês já ouviram falar dos Uhum. abrigos Sim, claro. da Prefeitura. Então, como que funciona? Eles procuram locais ou abandonados, ou que estão para alugar, ou imóveis né, que Estão estejam interditados de alguma vazios, forma. Aham. interditados de alguma forma. Buscam alguém para administrar isso. Uhum. Então, essa pessoa que é meu parceiro, ele administra, ele tá lá na prefeitura, ele fica aguardando eles buscarem algum imóvel. Então, e aí eu comecei com esse serviço. Então, esse serviço era um hotel que quebrou na pandemia, na Major Sertório com Amaral Gurgel, bem Uhum. no centro ali. Ah, Vila Buarque ali, né? É. São 3 andares, são 25 apartamentos que tem. Em cada quarto tem 2 beliches, então dormem 4 pessoas. 25 apartamentos, tem 100 pessoas morando no local. Uhum. O que a prefeitura faz? Qualquer morador de rua, tá? Você pode ir na prefeitura, se cadastrar, fazer um cadastro seu como morador e a prefeitura consegue um lugar para você Para Morar. alocar essas morar. pessoas. Aham. Então, quer dizer, muita gente que tá na rua porque quer estar na rua. É vinculado à É Secretaria do verdade. Bem-Estar Social Sim, essa parte, né? exatamente. Toda com a... Exatamente. Uhum. Então, o que acontece? Meu amigo, ele virou meu amigo, né? Essa pessoa alugou esse hotel, reformou o hotel, comprou as camas, reformou os quartos e tal. Tem um pequeno refeitório e aí ele terceiriza de mim a parte de alimentação. Ah, que legal. Então, essas pessoas que moram lá, eles têm cama, comida, roupa lavada, porque tem uma lavanderia no local, e 5 refeições Eu ia perguntar diárias. quantas refeições? Desde o Uhum. café da manhã, almoço, lanche da tarde, jantar e ceia noturna, com chá e bolacha. E aí o que eles fazem? Eles pegam Gente, eu não faço ONGs, 5 refeições, não. eles pegam ONGs da prefeitura e põem as ONGs dentro desse local. Então tem assistência social durante 24 horas lá. Tá. Além das pessoas que trabalham para esse meu parceiro, que ele administra o hotel, então ele tem uma pessoa da limpeza, ele tem uma pessoa na recepção, ele tem 2, 3 funcionários lá. A prefeitura pega e põe uma ONG lá com mais 5, 6 assistentes sociais que vão cadastrando essas pessoas para tentar reinserir eles na sociedade. Porque não adianta você só dar a casa e a comida, né? Uhum. Uhum. Então, e aí cada abrigo eles destinam algumas pessoas, né? Então, por exemplo, esse que eu atendo lá são 100 homens, é só para homens, tá? E eles são ou ex-detentos ou moradores de rua. Uhum. O que é legal? Porque o cara que está na cadeia, a hora que ele sai da cadeia, se alguém não fizer alguma coisa por ele, É ele vai verdade. voltar a roubar. Ele vai. Não tem como se livrar disso. Ele não Uhum. tem o que fazer. Ele não tem pra onde ir, Não tem tem pra onde ir, comida, não tem o que né, Não não tem fazer. Não adianta emprego. abrir a porta e largar o cara ali na rua e, Uhum. né? Não é igual aos Estados Unidos que vai, né? Vai sustentando o cara até. Então, ele É precisa de uma importante. reinserção, né? Ele precisa de uma oportunidade, esse cara. Às vezes ele cometeu um erro e, né? A gente. Uhum. Então, nesse local, dos 100 deve ter uns metade, tipo de ex-detentos e tal, e eles vão. Então, eles têm horário para tudo, tem os Aham. horários das refeições. Então, o café é das 7 às 8, o almoço é da meio-dia a 1, tal. Então, o que eu faço lá? Qual que é o meu serviço? A parte de alimentação. Então, eu tenho 2 funcionárias no local, Uhum. uma vai das 6 da manhã às 2 da tarde, outra das 2 da tarde às 10 da noite. Essa menina que chega às 6, ela faz o café e o leite lá, ela recebe o pão com manteiga de um lugar que eu compro, já vem embaladinho num saquinho, e aí ela distribui para eles das 7 às 8 o pão com manteiga e o café com leite que ela fez. Na hora do almoço, o meu motorista vai chegar lá com a comida que está sendo feita nessa cozinha industrial. Então, o que é esse cardápio? São 14 refeições, são 365 dias por ano, né? Eles comem todos os dias, né? Sim. Então, eu tenho um cardápio semanal, são 14 refeições, Uhum. 7 almoços e 7 jantares, né, por semana. Então, e depois se repete, mas é um cardápio super, assim, então tem dia que tem quarta e sábado é a feijoada, né? Então é o feijão preto. Aí tem dias que
A gente usa bastante carne suína, então tem bisteca, tem Uhum. pernil. Então, cada dia... E Tem um tem cardápio. estrogonofe um dia. A gente vai tentando fazer um cardápio diversificado. Uhum. Sabe o que é mais incrível? Ele faz um trabalho social que é de uma ONG, que é nossa conhecida. E aí você vê que o tanto que ele fala, o olho dele até brilha. Porque ele não Dá pra... Você faz sabe só o que... Você trabalho, ele sabe tem É a uma que... parte do satisfação diferente, social. né? Então, Ele e faz a parte esse social. projeto é novo. Eu tô nele há 1 ano e 2 meses. Ah, bem recente. 1 ano e um pouquinho mais, 1 ano e 3 meses. Mas em 2020 eu comecei a trabalhar nesse projeto social dessa pessoa que eu tô falando, que ela Que é a falou. Cris. Cris, um beijo, viu, pra você. Cris, eu te amo. Você é demais. Não, essa mulher, Sério, meu... ela se desdobra pra fazer refeições. As refeições dela são incríveis. E ela tem café da manhã, almoço e jantar. O canal dela é Amigos da Da Rua e rua, Seus Pets. Porque exatamente. ela cuida dos pets também. É Uau. incrível, Na incrível. verdade, ela e o marido, né, são pessoas iluminadas. Então, o marido dela alugou uma casa no Planalto Paulista, Uhum. contratou uma cozinheira, e aí nessa casa, essa cozinheira faz as refeições, e aí à noite a gente leva as refeições lá pro centro e E uma coisa tal. legal, faça chuva ou faça sol, eles estão lá. Tomei muita chuva É já. incrível, E aí o incrível. que ela fez? Ela montou grupos de entrega. Aham. Então, por exemplo, eu era da terça-feira. Então, toda terça-feira eu ia lá na casa dela, 18h30 nessa casa, a gente punha as marmitas dentro do carro e levava em 2 carros, em 3 carros. O grupo era sempre de 5, 6 pessoas, 90% mulher, né? Porque é homem que fazer trabalho voluntário, É mas difícil. é difícil. Pô, em 3 carros vocês passavam de 1000 marmitas fácil, assim? Não, na Não, não verdade não. chegou? Não é 3 carros com marmitas. Na Ah. verdade, a gente não levava só marmitas. Ah, Então tá. leva roupa, a gente levava Uau. roupas num carro, Bem completo. cobertores e tal. Exatamente, é um serviço completo. Só pra você ter uma ideia, eu fui Papai Noel das crianças de rua 2 anos seguidos, né? Agora eu vou ser o 3º, inclusive. Então tem a fantasia, então a gente vai, eu vou de Papai Noel, vai com os presentes, tal. A Páscoa, ela vai de coelha, sabe? E consegue, daí a gente consegue muita coisa, né? Uhum. Então, por exemplo, no dia do McLanche Feliz. Feliz, o McDonald's ajuda e a gente pega, acho que a última vez foi 300 lanches, o kitzinho. E aí a Olha, gente que vai bacana. andando por São Paulo, ela conseguiu uma caminhonete e tudo mais, e a gente começou a fazer esse trabalho. E aí desse trabalho, de repente me surgiu uma oportunidade para De trabalhar negócio. de negócio. Eu falo, fazendo bem, a gente sempre tem um retorno. Por mais que você vê, né? Ele fez sem pensar em negócio. E aí surgiu um negócio através disso. Não, e Então, foi muito legal. Eu tenho uma filha de 20 anos, ela tinha 18. Eu levei ela comigo muitas vezes para mostrar para ela, né? E o outro eu, lado da vida, né? e Como você não são as coisas. sabe, a gente, poxa, eu doava 2 horas por semana, porque você vai, faz a doação e volta. Eu chegava na casa dela às 6h30, 9 horas da noite, estava na minha casa. Então, quer dizer, não é muito, né? Você fazer uma vez por semana. Então, nessa casa onde ela alugou, que faz ela recebe doações. Então, quem sabe que ela faz o projeto, doa roupa, doa não sei o quê, ela criou uma lojinha, como é que Quem tiver fala? interesse, brechó. só doar lá brechó. no Amigos da Rua e Seus Pets. Ela fez um brechó, e aí como ela, né, tem muitas amigas, então imagina, eu fui lá, já comprei tênis da Nike por 50, 60 reais, novinho, Uhum. roupas e tudo mais, É. porque ela tem para tudo, nossa, virou uma... E a venda dessas roupas que ajuda ela a comprar os mantimentos para a cozinheira poder fazer o alimento. Muito legal, projeto assim, muito legal. A gente saiu... Nossa, foi assim uma coisa... Ela tinha muita doação de cobertores nas épocas assim de frio. Eu ligava, eu não conseguia dormir mais, juro, cara. Eu ligava para ela 11 horas da noite, falei, meu Cris, tem um monte de gente morrendo de frio, eu vou passar lá. Eu ia lá, eu tinha a chave da casa, eu ia lá, punha 50 cobertores dentro do meu carro sozinho, cara. E eu ia andar, a hora que se eu visse alguém, eu parava, Entregar. me emociona falar isso, porque é muito legal. Ficava da meia-noite às 3 da manhã na rua
entregando cobertor antes de voltar para casa. Muito legal. Zé, Incrível. olha, você é um cara incrível. É uma história incrível, assim, uma história de vida muito bacana. Eu queria te agradecer por estar aqui conosco. Obrigado a Vamos vocês. terminando aqui o nosso podcast com o Zé Mauro do Pimenta Síria. E deixa aí os seus canais, o seu endereço, na verdade, né? Porque o pessoal vai te achar facinho. Como você mudou o Pimenta Síria, ainda, até hoje as pessoas ainda têm essa, né? Uhum. Às vezes eu falo, deixa alguma coisa pra mim. Eu falo, deixa no Pimenta Síria. Aí eles vão no burger. É, Então, deixa aí os seus endereços. o Pimenta Síria fica na Avenida Miruna, número 534, @Pimenta Síria no Instagram. E a hamburgueria chama Burger Espacial. E ela tá na Alameda dos Maracatins, 1379. E o buffet? O Minha O Cozinha serviço. Industrial fica no Campo Belo, na rua Assis Brasil, número 99. Para contratar o buffet, como é que é? Contratar o buffet direto comigo. Eu costumo atender diretamente meus clientes, 11 969 18 8517. Então tá aí. Tá aí, gente. Obrigada, Zé, mais uma vez. Obrigado a Zé, vocês. prazerzão te conhecer. A gente Vamos lá bateu comer um quibe belo cru. papo. Vamos lá pegar esse quibe cru aí. Tá convidado. Tá bom? Vamos lá sim. Valeu. Muito bem, muito obrigado. Valeu. Então tá, gente, obrigada. A gente fica por aqui. Obrigada, Mário, mais Imagina. uma vez por estar aqui comigo, por esse Prazerzão. apoio ao podcast do Juntos por Moema. A gente tem muitas outras novidades vindo por aí. Esse podcast vai sair de 15 em 15 dias. E aí vocês vão acompanhar a gente aqui. Siga o nosso canal, curta, compartilhe, deixa seu like para que a gente consiga trazer muito mais coisa para vocês. Faz Vem comentário lá. Comenta lá também, claro. Quem tiver interesse pode me procurar também. Sou Rosilage do Juntos por Moema e tem todos os meus canais são Juntos por Moema. Obrigada. Muito bem, até mais, pessoal.